Gente, boa noite. Vamos começar aqui o nosso estudo de hoje. É um estudo bem duro, vai fazer a gente refletir bastante. É o capítulo 7 do Evangelho. Bem-aventurado os pobres de espírito, né? Quais são os temas, os macrotemas, pelo menos, que a gente vai estar abordando no estudo de hoje? O primeiro é o que se deve entender por pobres de espírito. Então, o que Jesus quis dizer quando ele disse que bem-aventurado os pobres de espírito, pois é deles o reino dos céus, né? Então, o que é pobre de espírito? A gente tem que também estar fazendo sempre menção à época de Jesus, o que significava isso, o que os doutores da lei se consideravam, né, os ricos de espírito. Então, isso é muito importante para com que a gente consiga entender a mensagem como um todo. Aquele que se eleva será rebaixado, então a gente vai fazer também uma reflexão sobre isso e alguns pontos da Bíblia. Hoje o estudo vai estar recheado de pontos da Bíblia. Para mim, o ponto central está aqui no ponto 3, o conceito de humildade e o conceito de orgulho. A humildade sendo a virtude que mais nos aproxima de Deus, e o orgulho sendo o vício, ou seja sendo a imperfeição que mais nos afasta de Deus. Isso é muito importante porque o Evangelho ele traz o guia para a gente. Jesus traz o guia e o Evangelho vem trazer mais objetividade em relação a esse ponto. Então, o que é humildade? Às vezes a gente se perde no conceito de humildade. O que é humildade? O que é orgulho? Então, quando eu estava desenvolvendo esse estudo, eu senti a necessidade de ir até para o dicionário para a gente poder conceituar isso, porque muita gente se perde no conceito. Então, se eu não entendo o conceito, eu não vou conseguir entender o restante do pensamento. E qual seria a missão do homem inteligente na Terra? Né? Qual seria a missão do homem na Terra? Isso aqui vai vir através da instrução dos espíritos, que a gente também vai estar fazendo reflexões sobre isso. Logo, metodologicamente, a gente sempre começa dessa forma. A passagem da Bíblia, até já falei, que vai permear basicamente todo o nosso estudo de hoje, é Mateus, capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois é deles o reino dos céus. E é lógico que nós estamos estudando, tentando colocar em prática, para que também sejamos bem-aventurados e para que também sejamos pobres de espírito. Então, o que nós devemos fazer para que sejamos pobres de espírito, né? O que a gente precisa fazer para que a gente também tenha o direito de adentrar no reino dos céus, né? Então, basicamente, é o que a gente vai estar discutindo hoje. Então, a gente entra no Evangelho, e o Evangelho já começa dizendo que os incrédulos, né, zombam disso. Aqui já até o permeado o orgulho que a gente vai conceituar, né? Então, é, os doutos, os senhores da lei, né, eles zombam do que não compreendem. Eles zombam de tudo que faz eles descerem dos seus pedestais. Então, eles se acham, em alguns momentos, até superiores a Deus. E uma hora a casa vai cair e a gente vai é, discutir bastante sobre isso aqui. Então, logo de cara, o evangelho é logo direto. O que é pobre de espírito? Apesar de que ele também vai, apesar de que ele também vai aprofundar mais nesse tema aqui. Mas ele vai logo de cara, direto ao ponto. Pobre de espírito, Jesus quis dizer, não são aqueles que não são inteligentes, né? Que carecem de inteligência, não, mas são os humildes. E como eu disse, a gente vai conceituar humildade. São os humildes e não os orgulhosos. Então, quanto mais a gente cultiva o orgulho, mais a gente vai nos afastar do reino dos céus. Então, isso é muito importante. Os homens de saber e de espírito, né, como era considerado na época de Jesus, né, os ricos de espírito,
formam muitos conceitos sobre si e consideram coisas divinas, né, como se algo que não merecesse a sua atenção. Então a gente vai falar de arrogância, de prepotência, de soberba, tudo isso que nos afasta de Deus. Então, como eu disse no início, vai ser algo que vai fazer com que a gente repense as nossas atitudes, porque muitas das nossas atitudes talvez estejam indo na contramão do que a gente deveria fazer. E a gente não pode acusar desconhecimento. Ninguém aqui pode acusar desconhecimento, ou seja, a gente tem mais responsabilidade ainda sobre os nossos atos. Então, continuando aqui, né, concentrando sobre si mesmo, os olhares, eles não podem se elevar até Deus, então eles estão se afastando de Deus. Muitas vezes esse capítulo vai estar fazendo essa reflexão. Continuando aqui, né, tomando a inteligência que possui para a medida da inteligência universal, né, tomando a sua inteligência como se fosse a inteligência do universo, inclusive na instrução dos espíritos, eu não me recordo qual espírito vai dizer, mesmo que você fosse o maior na Terra, seu conhecimento é nada perto do conhecimento do universo. Então ele já, tipo assim, menos, bem menos para vocês. Julgando-se aptos, né, a tudo compreender, nada podem crer no que, na possibilidade de que não compreenda. Ou seja, eu estou me achando o máximo, que eu sei tudo, enfim, né? Está se achando o cara. E o orgulhoso, ele se revolta com a ideia de existir alguma coisa acima dele, né? Eu já falei sobre isso, porque ele vai ter que se rebaixar. Então, ele zomba do que ele não conhece. Basicamente, aqui, Kardec está trazendo que ele zomba do mundo invisível. Então, o mundo dos espíritos é algo que ele não compreende, então ele deixa, ele delega esse tipo de conhecimento para os que eles consideram os pobres de espírito. Então, é necessário traçar esse paralelo bem feito de que os ricos de espírito deixam esse conhecimento, né, que eles não conseguem compreender, eles julgam que é um conhecimento pobre. Esse conhecimento fica ali para os pobres de espírito. Inclusive, Jesus vai em várias passagens, né, da Bíblia, ele agradece a Deus, né, várias vezes, ele agradece a Deus por ter escondido dos doutos, né, dos senhores da lei, a verdade universal, né, para que os mais aptos, digamos assim, né, porque conheciam o Antigo Testamento, eram os que estavam mais distantes de Deus, o que, a princípio, pode até parecer um paradoxo. Então, entretanto, diga o que disserem, forçoso lhe será entrar nesse mundo invisível que eles zombam. Então, vai lá na frente também, a gente vai ainda reforçar nesse ponto, de que, inevitavelmente, todos vamos desencarnar. É inevitável. Então, como é que a gente está fazendo esse procedimento? Como é que a gente vai aparecer do lado de lá? Inclusive, hoje vai ser o primeiro estudo que eu vou citar um outro livro da codificação, que é o livro do Céu e Inferno, porque vai ter um ponto aqui que é importante fazer essa citação. E aí, continuando, né, o texto do Evangelho, Deus, porém, que é justo, não pode receber todos da mesma forma. Tipo, eu não vou receber uma pessoa que trabalhou para a sua própria evolução e para a evolução do planeta, da mesma forma de uma pessoa que se achou superior a mim. Não dá para tratar as duas pessoas da mesma forma. E aí, novamente, o Evangelho, ficou claro nesse capítulo que pode parecer repetições, mas não é. O acúmulo de repetições significa ênfase. Então, eu tô dando ênfase, literalmente, ao que eu quero frisar. Então, novamente, frisando de que o reino de Deus é dos pobres de espírito, da simplicidade do coração e da humildade de espírito. E
que o ignorante possuidor disso, né, é muito mais preferido do que o sábio dos doutores da lei, até que se acham maiores do que Deus. E aqui a gente começa mesmo a entrar no estudo, que foi uma breve introdução. E aqui, novamente, Jesus põe a humildade o que mais nos aproxima de Deus. E o orgulho, o que mais nos afasta de Deus. Então, gente, aqui a regra é clara. Se a gente quer evoluir, se a gente quer tirar as nossas penitências, se a gente quer ir para planos felizes, Jesus está dando a carta aqui para a gente. Cultive a humildade. Pratique a humildade. Seja humilde. Quanto mais humilde você for, mais rápido vai ser seu processo evolutivo. Quanto mais orgulhoso você for, mais lento vai ser o seu processo evolutivo. Tá claro, tá claro. O Evangelho deixa isso muito claro e a gente sabe o que tem que fazer. O que é que agora tem que ser feito? Agora tem que fazer. Você tem que ir praticar isso. E por isso que agora, já no próximo slide, eu senti a necessidade de conceituar isso, para deixar bem claro qual o conceito de humildade para o Evangelho. Qual o conceito? Quando Jesus fala de ser humilde, o que que Jesus está querendo trazer com essa mensagem? Então, a humildade, lembrando, a qualidade que mais nos faz avançar, a qualidade que mais nos faz avançar, é aquela pessoa que age com simplicidade, é uma característica de uma pessoa que assume todas as suas responsabilidades, que sabe de todas as suas limitações, sem arrogância, sem prepotência, e repare que tem uns asteriscos que a gente vai destrinchar isso melhor quando a gente falar no orgulho, ou seja, sem arrogância, sem prepotência e sem soberba. Ou seja, gente, arrogância nos afasta de Deus, prepotência nos afasta de Deus, soberba nos afasta de Deus. O humilde considera que ele não é melhor nem pior que ninguém e que todos estão no mesmo nível de dignidade e respeito. Sendo assim, ele não se projeta superior aos outros. Independente da situação que você está, nessa fase, nessa encarnação, nesse corpo, você não é melhor do que ninguém. A gente tem que ter isso muito fixo na nossa mente. Quanto mais humilde, e aqui eu vou trazer outras mensagens em relação a isso, tiradas da própria Bíblia, mais próximo de Deus a gente está. Mais próximo de Deus a gente está. É isso que a gente tem que fazer, gente. É isso que a gente tem que fazer. O Evangelho, o estudo do Evangelho ainda nem terminou, a gente tem muitos capítulos ainda para discutir, mas a gente já sabe o que fazer. Já sabe. E a gente sabe também o que a gente não deve fazer, que isso também é importante. Não basta só saber o que eu preciso fazer. É importante também saber o que eu não devo fazer. Então, o que que mais me afasta? O que que mais me afasta de Deus? Exatamente, né? A gente tem que ser sempre melhor, cada dia melhor. Então, o que é que a gente precisa? O que que a gente não pode fazer agora, né? O orgulhoso nunca reconhece que está errado. Nunca aceita ajuda. Então, tem soberba. Acha que se encontra numa posição maior do que os outros. Tem arrogância. Acha que sabe tudo e que não precisa ouvir a opinião dos outros. Gente, os próprios espíritos dizem que se você fosse o cara, a pessoa que mais soubesse do planeta Terra, mesmo assim, você não sabia nada. Mesmo assim, isso não te dá o direito de se achar superior aos outros, porque o conhecimento da Terra é muito pequeno próximo do conhecimento universal, mesmo que você fosse o maior. Isso quem está dizendo é os espíritos da falange, o espírito de verdade. Então, preste atenção nisso.
E que também vaidade, valoriza a sua imagem e o desejo de ser reconhecido e admirado pelos outros. Muitas passagens do próprio Evangelho diz que toda vez que a gente é reconhecido e se envaidece com isso, o próprio pagamento já aconteceu ali. Ou seja, você não, entre aspas, não ganhou crédito com Deus, porque o pagamento já foi feito ali. Se você faz algo e tem algum tipo de remuneração por isso, ou a questão de reconhecimento por isso, uma vaidade por isso, ali mesmo já, ou você busca ter isso, ali mesmo já se anulou o efeito positivo. Isso é muito importante, viu? Isso é muito importante pensar sobre isso. E aqui eu deixo mais um ponto. O orgulhoso revela desprezo em algumas pessoas. Então, ele olha para determinadas pessoas com desdém, ele olha para determinadas pessoas com superioridade, sendo que muitas vezes aquele para quem ele olha com superioridade é superior a ele. E a gente ainda vai passar sobre esse ponto aqui lá na frente. Vamos ver sobre isso, que é duplamente humilhante quando o orgulhoso desencarna. Então, aqui eu trago a mensagem central do Adolfo. Para mim, nesse capítulo, essa é a mensagem central, mas a gente vai ver o que o Espírito Adolfo vai trazer mais na frente. Eu só fiz essa antecipação porque eu achei necessário frisar, já que a gente está fechando o conceito de orgulho. E o que ele vai dizer? Gente, o orgulho é a fonte de todos os vossos males. Ou seja, você se achar superior aos outros é a fonte de todos os males. O próprio Jesus, quando os discípulos perguntaram, mestre, quem entre vós é o maior? Aquele que mais servir, o maior servidor, aquele que mais ajudar. Esse é o maior entre vós. Então, aquele que se acha acima dos outros, certamente esse é o menor. Então, aplicai-vos para destruir o orgulho. Se não quiser ficar nesse ciclo vicioso de reencarnações sucessivas aqui na Terra. Ficar 1000 vezes voltando por causa do mesmo erro. E o próprio Adolfo, ele dá o caminho para a gente. O único meio, presta atenção no que o Espírito está falando, o único meio que se oferece para isso é um meio infalível. Ou seja, é um meio que não tem erro. É o único, ao mesmo tempo, é um que não tem erro. E qual é? É Jesus. É seguir a lei de Jesus. É seguir o evangelho de Jesus. É o único caminho para a salvação. E aqui eu coloco, né, quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém vai ao Pai, ninguém eleva o seu espírito se não seguir o evangelho de Jesus. Esse foi um dos grandes objetivos de Jesus ter passado por esse plano, para nos mostrar de fato o caminho sobre o seu proceder. Então, eu considero que Jesus foi o maior exemplo de humildade. Então, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os mais humildes da terra. E humildes no sentido de fraternidade, no sentido de união, no sentido de que não existe ninguém melhor que ninguém e que estamos todos aqui para nos ajudar mutuamente. É essa a mensagem de Jesus. Aquele que mais servir será maior perante meu Pai. Então, que fica aí para a gente refletir bastante. E aqui vem outras mensagens, né? Quem quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e o servo de todos. Marcos, capítulo 9, versículo 30 a 37. Aqui também é muito, muito legal. Essa lição, eu acredito que essa eu aprendi. Eu cultivo isso bem.
todo lugar que eu chego, praticamente eu sou sempre o último a sentar. E eu puxo muito desse ensinamento de Jesus aqui, do Lucas, capítulo 14, né, versículo 1 e 7 a 11. O capítulo das bodas, né, quando você for convidado, sente-se sempre no último lugar. Sempre sente sempre naquele lugar que ninguém quer sentar. Aquele que não vai ser disputado. Isso é um exemplo de humildade. E se o grande anfitrião da festa o quiser próximo, ele vai te chamar. E se não te chamar, tá tudo bem. O que não pode acontecer é você sim vai descer e sentar no lugar que não era para você sentar, porque aí você vai ser rebaixado. E se você sentar no último, você pode ser elevado. Aqui fica um dever de casa. Para quem nunca pensou sobre isso, daqui para frente, toda vez que você for convidado para algum lugar, espera todo mundo sentar, ou então já vai sentando lá naquele último lugarzinho. Acabou. Se você for convidado a sentar em outro lugar, vá. Se não, fique ali mesmo. Tá tudo bem. Pratique aqui essa mensagem. Você vai ver como é legal isso aqui. E aí, continuando, aqui também é muito importante esse ponto que o Espiritismo ele sanciona tudo que a gente conhece já na teoria. E, ou seja, que os que se achavam grandes, muitas vezes serão pequenos, e aqui eu trago o exemplo do céu e inferno que eu falei anteriormente. Tem uma parte do livro que vai mostrar alguns espíritos que desencarnaram e como é que eles chegam lá no plano espiritual, como é que é esse processo. E aí a gente percebe que muita gente que foi um nobre, que foi um rei aqui na Terra, chega praticamente humilhado no plano espiritual. E um daqueles seus servos chega como rei no plano espiritual. Então, a gente percebe essa questão pelo próprio relato dos espíritos. Inclusive, lá na frente, uma das instruções dos espíritos vai dizer justamente que o evangelho é a prova viva da misericórdia de Deus, porque mostra a codificação como um todo, porque mostra através do exemplo, tipo assim, de quem já foi, já viu como é, e você ainda vai errar. É como se você tivesse com um gabarito na mão e você vai errar. Eu acho que é uma das coisas quando eu estou refletindo sozinho, é uma das coisas que mais me pega. Eu falei, rapaz, eu vou errar de novo. Eu não acredito que eu vou errar de novo. Eu não acredito, tá aí, tá desenhado na nossa frente. Tá tudo desenhado na nossa frente. O que a gente tem que fazer? Praticar, praticar e praticar. Então, só para fechar essa parte aqui, o que é mais importante? O que a gente leva daqui? A gente leva o amor que a gente espalhou, a gente leva o bem que a gente fez, as lágrimas que a gente enxugou, o ombro que a gente ofereceu. É isso que a gente leva. São as virtudes. São as virtudes. Lembra de capítulos anteriores que a gente já discutiu aqui? Os efeitos do que a gente faz. O que a gente faz ajudou, agregou, levantou alguém que estava caído, ou a gente aproveitou para afundar mais aquela pessoa. É isso. É isso que a gente leva. É isso que a gente leva daqui. A gente não leva mais nada. E eu já tenho alguns cabelos brancos, já vi algumas coisas, e de fato a gente não leva nada daqui. A gente só leva o bem que a gente fez. É isso. Exatamente, até o corpo a gente deixa, a gente leva nada. A gente só leva o bem, as orações que a gente fez, a ajuda que a gente deu, como a gente serviu. Maior entre vós é o que mais servir. Jesus é o maior exemplo de serviço que passou pela terra. E Jesus é o nosso modelo e guia, é o caminho, a verdade e a vida. A gente já viu isso aqui no capítulo. Então, vamos continuando, né?
E aqueles que se conservam no orgulho, né, mais humilhante fica, a gente já falou sobre isso, que lá muitos dos seus servos acabam sendo seus superiores. Isso aí é uma dupla humilhação. Então, não procureis na terra os primeiros lugares, para que você não seja obrigado a sair. E por fim, para a gente passar para o próximo bloco do estudo, Kardec faz um questionamento, né? Certo, tudo bem, mas Deus Todo-Poderoso podia ser incisivo e mostrar para esses espíritos orgulhosos que eles estão errados, em alto e bom som. Por que Deus não faz? Por que Deus não faz isso? Aí ele vai dizer, porque qual seria o mérito desses espíritos se Deus gritasse no alto-falante, passando pelas ruas, que está tudo errado? Não. E aí os espíritos vão ser incisivos. Por isso que eu grifei aqui, o orgulho é a catarata que cobre a visão. E aí os espíritos vão dizer, de que vale apresentar a luz a um cego? Ele não vai ver nada. Então, vamos primeiro tratar a cegueira, vamos primeiro tratar essa catarata, que é tratar o orgulho, para depois apresentar a luz. Isso aqui eu achei um fechamento de pensamento interessante. E agora, prepara, senta na cadeira, porque os espíritos, dessa vez aqui, eles vão bater mesmo, viu? O primeiro espírito que vai bater é o Lacordaire. Ele vai falar, né? A humildade é uma virtude esquecida entre vós. Vocês esqueceram de serem humildes. E quando vocês esquecem de ser humildes, vocês apenas enfeitam de virtudes aí que vocês acham que têm, mas que vocês não têm nada. Então, assim, a humildade, o que é que ele quer dizer? Que a humildade é a base de todas as virtudes. Se você não tem humildade, você não tem nada. Você simplesmente está ali enfeitando, mas você não tem. Aí ele vai continuar, ó ricos, vocês que dormem em tetos dourados, vocês não sentem nada pelos seus outros irmãos que moram nas ruas, por exemplo. Você acha que você vale mais do que eles? Aqui é aquele exemplo de humildade que a gente já discutiu. Não é teu igual o infeliz que passa fome? Você se acha superior a ele? Então ele vai trazer vários questionamentos. Ao ouvir isso, bem eu sei, né, que seu orgulho, sua vaidade, se incomoda. Aí você pode até concordar e dar uma esmola, mas ser fraterno, chamar de irmão, nunca. É exato que vocês são diferentes através das vestes, né? Um tá com linho muito bem desenhado e o outro tá lá com as roupas rasgadas. Mas há diferença entre vocês? Aí o orgulhoso, né, vai dizer a nobreza do sangue. Eu sou um sangue nobre, um sangue azul. Mas o espírito vai lá e vai dizer a química, porém, não fez diferença nenhuma entre o sangue do grão-senhor e do plebeu. Não existe diferença entre o sangue. A química é a mesma. Então, olha lá. Quem te garante, ele continua, né? Quem te garante que também você não foi um miserável em outra vida? Que você também não pediu esmola? E que também você não pode pedir em um outro dia? Você acha que você vai ser rico eternamente? Não desaparece a sua riqueza quando você desencarna? Então ele está chamando. Olha lá, hoje você está aqui na riqueza e o teu irmão está ali na pobreza. Mas amanhã pode ser diferente. Você não sabe o dia de amanhã. O que pode acontecer amanhã? E se você tratar mal uma pessoa e o mundo virar? Mas é basicamente isso. E às vezes a gente está falando isso de sucessivas existências. Mas a gente não pode esquecer que essa roda viva pode virar na própria encarnação. Você tratar mal uma pessoa e de repente essa pessoa ser um superior seu no futuro. Eu já vi isso no mundo empresarial acontecer.
Muito, muito. Hoje você é gerente de uma pessoa e amanhã essa pessoa é seu gerente. E aí? Como é que fica? Então, é basicamente um pouco disso que o Espírito está falando. Então, lança-te sobre ti humildade. Lembra-te que a morte não vai te poupar, que você também vai desencarnar, e a gente já sabe o que é que a gente leva, que só são as virtudes, e a humildade é a maior de todas. Então, pô, se a gente só leva a virtude, vamos levar a maior, que é ser humilde. Ô, gente, é sério, eu tenho que bater nessa tecla. A gente sabe o que fazer. A gente sabe o que fazer. Sabe? A gente sabe. A gente sabe o que é que precisa fazer, a gente sabe o que é que a gente leva daqui, a gente sabe qual é o maior bem que a gente pode levar daqui. Tá faltando coragem. Tá faltando coragem para fazer. Mas os seus títulos não te preservarão do teu golpe. Isso pode, o desencarne pode acontecer hoje, pode acontecer amanhã, pode acontecer a qualquer momento, ninguém sabe quando isso vai ocorrer. Mas se você levar teu orgulho contigo, meu amigo, tu serás dignos de compaixão. Então, primeira paulada do estudo concluída com sucesso. E aí a gente vai continuar, né, com as pauladas, né? Agora o Adolfo, que eu já chamei um pouco ele lá na frente, né? Que ele diz que o orgulho é a fonte de todos os males e o caminho, a verdade e a vida, né, é seguir a lei do Cristo. Então, essa parte a gente já sabe. E aí ele vai dizer, né, por que que você se queixa das coisas que acontecem com você, das calamidades que acontecem com você, que você mesmo amontoou sobre sua cabeça? Se vocês não entendem que vocês precisam amar-vos uns aos outros, de que vocês precisam se ajudar, é lógico que vai se propagar um mal-estar. E outra coisa que ele vai chamar para o pensamento. Por que que ainda as pessoas estimam mais o que brilha e encanta os olhos do que o que verdadeiramente toca o coração? E ele continua: o orgulho pode crescer até chegar a um extremo, mas a gente já viu isso em capítulos anteriores. Deus não deixa nada impune. Nenhuma folha cai sem o consentimento de Deus. E vai chegar um momento que esses soberbos vão cair. Mas a misericórdia de Deus é tão grande, essa parte eu também já cheguei a comentar, a misericórdia é tão grande que um socorro inesperado aparece. E que socorro inesperado aparece? Qual é esse socorro? É o Evangelho, é a experiência dos Espíritos, inclusive o que vos fala, né, o Adolfo, que vai trazer o conhecimento de quem já está do lado de lá, ou seja, o conhecimento de quem já passou, quem já fez a passagem. Eles dirão com autoridade de quê? Autoridade da experiência. Que a vaidade e as grandezas que as pessoas acham que são uma verdadeira riqueza são mesquinhas perto da grande riqueza da eternidade. A gente já refletiu sobre isso no passado, em estudos anteriores, de que a vida encarnada é simplesmente um piscar de olhos para a vida da eternidade. Então, o que a gente acha que tem valor é um piscar de olhos para o que realmente tem valor, gente. O Evangelho convida a reflexão. Tá dizendo, tá errado, meu amigo. Tá errado o caminho que você está seguindo, tá errado. Tá errado o que realmente importa. O que a gente fechou o pensamento do estudo passado, de onde eu venho, para onde eu vou e por que eu estou aqui. Cultivar a humildade. É o básico para eu levar a bagagem para fora. Não me achar superior a ninguém. Até porque não sou.
ajudar o máximo de pessoas que eu puder. Amar a todos como eu vos amei. Quem disse isso? O caminho, a verdade e a vida. Jesus. E agora a gente vai aqui para uma outra porradinha. Não fique vaidoso, a gente já falou, né, sobre isso. Não fique vaidoso, mesmo que você fosse a pessoa mais inteligente da Terra. Você não tem o direito, e mesmo assim o conhecimento da Terra é um grão de areia perto do conhecimento do universo. Mas, aí é que vem um ponto interessante. Deus, se Deus, no caso, fez com que você nascesse com possibilidade de desenvolver certas habilidades, é que ele quer que você a utilize em missão, que você utilize para ajudar. Ou seja, a gente já sabe que o princípio é o princípio da benevolência, ou seja, o princípio da ajuda mútua. Se Deus nos dá determinadas ferramentas, é como o grande jardineiro que ele vai falar mais na frente. Deus é o grande jardineiro. Se ele te dá uma enxada, é para você ajudar a cultivar o jardim e não para dar uma paulada no jardineiro. Então, se o mundo ao seu redor se desenhou e você tem habilidades e essas habilidades são úteis para se essas habilidades são úteis para a humanidade como um todo, você deve usar em prol da humanidade. É isso que ele está querendo dizer. Isso é uma prova. Deus está te dando uma ferramenta e quer que você utilize bem essa ferramenta. Porque assim como Deus dá, Deus tira. Quantos exemplos a gente tem de pessoas que tinham tudo e morreram sem nada? E aí ele vai continuando, né? A enxada que o jardineiro entrega a seu ajudante não mostra a este último que lhe cumpre cavar a terra? Tipo, eu tô com a enxada. É para fazer o que com isso? É para bater nos outros? Não, é para cavar a terra. Já tá escancarado. Então, que direis a esse ajudante que, em vez de trabalhar, vai ferir o seu patrão? Vai dizer que é horrível e que merece ser expulso. É exatamente isso. Se Deus nos dá, cada um de nós aqui tem uma ferramenta dada por Deus para que a gente usar, para que a gente use em prol dos nossos irmãos. E aí fica a reflexão. Será que a gente de fato está usando em prol dos nossos irmãos? Ou será que a gente está indiferente a essas ferramentas, que também pode acontecer? Ou será pior, estamos usando com efeito contrário? Quantas pessoas utilizam a mediunidade para fins maléficos? Enfim, aqui teriam uma infinidade de exemplificações para falar sobre isso. Pois bem, não se dá o mesmo com aquele que serve da sua inteligência para destruir as ideias de Deus, então aqui ele está fazendo menção à parte de cima. O que eu tenho, eu devo utilizar em prol de todos. Não levanta ele contra o seu senhor a enxada que lhe foi confiada para arretoar o terreno, ele tem direito a alguma coisa? Não, né? E aqui vem a reflexão, né, final do Ferdinando, que façamos o bom uso das ferramentas que Deus nos dá. Que sejamos sempre os bons ajudantes do grande jardineiro. Que cultivemos a humildade. Eu acho que esse é o grande pensamento do estudo de hoje. Os pobres de espírito são eles que herdarão o reino de Deus. E que herdarão a Terra, né? A Terra está no processo de regeneração. Então, são esses que vão poder reencarnar na Terra. E qual é a principal característica dos que vão herdar a Terra? A humildade. E o que é ser humilde?
É entender que existe um Deus acima de mim, é entender que a minha função é ajudar, é a benevolência, é ajudar a todos, usar todo o meu conhecimento dado, concedido, né, por Deus, em prol da evolução do meu espírito e da humanidade, e me afastar completamente do que é oposto a isso, que é o orgulho. Que, segundo o capítulo, segundo as reflexões que fizemos hoje, é o vício, ou seja, é a imperfeição que mais nos afasta de Deus, que mais nos aprisiona ainda mais neste plano inferior. O objetivo de todos aqui, tenho certeza, que é galgar o acesso aos mundos ditosos, que é galgar o acesso aos planos felizes. E para isso, a gente precisa cultivar a humildade. A gente precisa entender que aquele que mais servir será maior entre nós. E é isso que eu queria falar no estudo de hoje. Que a luz esteja sempre conosco, nos ilumine, nos dê uma excelente noite e até o nosso próximo estudo.